Feche os seus olhos, queridos. Amém, Espírito Santo. Continua à vontade, Espírito Santo, nesse lugar. Nós não somos nada, Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não estamos aqui confiando em coisas, nem em carros, nem em cavalos, nem na nossa força, nem muito menos na nossa sabedoria. Nós estamos aqui confiando, Pai, no Senhor. Tu és a nossa razão, Senhor. Tu és o nosso motivo. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, continua falando conosco essa noite, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, com certeza, você já passou por uma situação, ou está passando, ou ainda vai passar, por uma situação que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como resolver, como se direcionar, como se deslocar. E não é pecado nós não sabermos o que fazer, porque nós não temos todas as respostas, nós não sabemos de tudo, não temos tudo, não possuímos tudo. E muitas das respostas, aos nossos questionamentos ou dúvidas, nós só receberemos na eternidade. Então hoje, em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo quer tirar de nós, de mim e de você, esse peso de ter que responder a tudo, ter que fazer tudo, ter que ajudar todo mundo. Nós não somos Deus, nós não somos o Espírito Santo, nós não temos todas as respostas e nem vamos conseguir fazer tudo. Então o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Pode colocar aí, galera. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Esse é o título da nossa palavra. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Faltou só um pontinho de interrogação ali, mas eu creio que todos vocês entenderam. Mas, queridos, o que fazer quando nós não soubermos o que fazer? Eu tenho certeza que você já deve ter pensado ou deve ter falado a seguinte frase: se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria de um jeito diferente, ou eu faria de um jeito diferente, Poxa, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, cara, eu não ia fazer do mesmo jeito, eu ia fazer diferente. Mas hoje eu quero dizer para você que tudo que nós somos hoje é fruto das nossas experiências. A nossa maturidade, o nosso conhecimento de hoje é fruto das experiências que o Senhor permitiu que nós passássemos. Então, assim, em nome de Jesus, irmãos, pare de se cobrar tanto. Não é pecado ser humano. Nós somos frágeis, nós somos limitados, e em nome de Jesus, não coloque ninguém em pedestais. Nós não somos super-heróis, irmãos. Nós líderes, pastores, nós não somos super-heróis. Nenhum cristão que está aqui, nenhum de nós é super-herói, irmãos. Então, assim, tenha certeza de que hoje você está aqui exatamente pelo fato de todas as coisas que você passou.
as experiências que você teve te alimentaram, te fortaleceram. Aquilo que Deus permitiu eu e você passarmos foi para que nós amadurecêssemos, crescêssemos. E não coloque também, irmãos, em nome de Jesus, na conta de Deus e do diabo, tudo que acontece comigo e com você. Porque existem desertos que é o Senhor que nos leva. Mas também existem desertos, irmãos, que é a gente que provoca. Pastor Bruno falou esses dias aqui. Nós estamos chamando o nosso pecado de problema, de deserto. Não, irmãos. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Tudo o que nós passamos até aqui foi para nos amadurecer, foi para que nós viemos crescer, irmãos, em nome de Jesus. Então eu sei que se a gente voltar, com certeza a gente vai fazer diferente. Mas foi pelas coisas que a gente passou que nos trouxe isso. Foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente amadureceu. A palavra diz, irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu não sei se você já prestou atenção nessa palavra, vencedores. Mas, irmãos, vencedores é aqueles que vencem dores. Então nós passamos por dores. Nós passamos por problemas. Nós passamos por dificuldades. E se alguém te disse ao contrário, irmão, se alguém falou para você que seria um mar de rosas a vida cristã, eu preciso de dizer, irmãos, que eles mentiram para você. Jesus, ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele nos ensinou a ter bom ânimo e a vencer como ele venceu. Então nós estamos aqui porque nós somos vencedores de dores. Não existe vencedor que não passe por batalha. Não existe campeão que não passe por desafios, por provas. Então tudo isso que Deus está permitindo eu e você passarmos, irmãos. E entenda que às vezes Deus ele permite, mas isso não significa que seja a vontade perfeita dele. Amém? Existem consequências das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos. Isso repercute na nossa vida, isso repercute na nossa casa, na nossa família. Então, em nome de Jesus, se hoje, por acaso você estiver passando por essa situação, que você diz assim, pastor, eu não sei o que fazer. Hoje o Espírito Santo, irmãos, vai compartilhar conosco conselhos práticos do que nós devemos fazer diante dos problemas e das situações em que a gente não vê saída, que a gente não vê solução. Aleluia! Glória a Deus! Só o tolo, queridos, só o tolo que acha que não precisa aprender mais nada. Mas nós estamos numa escola, a escola do Espírito Santo. E nós estamos em um constante aprendizado, constante amadurecimento, constante avanço. Então diga comigo, conselhos práticos para fazer quando eu não souber o que fazer. Primeira coisa, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Primeiro conselho, queridos. Quando a gente se deparar com situações e que a gente não vê saída, que a gente não vê resposta e que a gente não sabe o que fazer. O primeiro conselho está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Quando acharam, diga amém. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, a versão King James diz, depois de ter meditado em tudo isso, João Ferreira de Almeida vai falar que ele ponderava sobre todas essas coisas. Depois de ter pensado em tudo isso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então olha o que aconteceu. José, antes de casar de fato com Maria, Maria chega para José e fala: José, eu estou grávida. Pode ter certeza que nesse momento, irmãos, veio um ponto de interrogação na cabeça de José. Mas como assim? A gente nem casou ainda direito e você já me aparece grávida, que história é essa? E pode ter certeza que esse foi um momento em que José, ele não sabia o que fazer. E a Bíblia diz que ele pensou, irmãos, olha, eu vou largar Maria agora, não tenho nada a ver com isso, problema dela, ninguém mandou ela aparecer grávida, então é problema dela, não é problema meu. E aí a Bíblia fala, irmãos, que quando ele estava pensando, meditando nisso, o Senhor falou com ele. Então assim, irmãos, o primeiro conselho que nós precisamos, em momentos que a gente não sabe o que fazer, primeira coisa, anote aí, pode colocar aí, galera. Primeiro conselho, tá dando certo aí? Cuidado com a precipitação. Irmão, você está passando um momento difícil, que você não sabe o que fazer, cuidado com a precipitação. Nesse momento aqui, irmãos, José quase comprometia o propósito de Deus na vida dele. E muitas vezes, quando nós estamos nesses momentos, irmãos, às vezes a gente quer agir no impulso, no grito da nossa alma, e isso é perigoso, irmãos. Não se precipite nas suas palavras, nem se precipite nas suas atitudes, porque isso pode comprometer o que o Espírito Santo já está gerando dentro de você. José poderia naquele momento ter ficado de fora de todo o plano e de todo o projeto de Deus, mas a Bíblia fala que quando ele pensava naquilo, o Senhor veio e deu uma resposta para ele, e aquilo se tornou claro para ele. Enquanto ele não entendia, ele queria largar, mas no momento em que ele entendeu, ele falou: opa, a responsabilidade também é minha. É por isso que quando o anjo vem para falar com Davi, ele fala assim: José, filho de Davi. Sabe por quê? Porque nas profecias messiânicas, o Messias deveria vir da linhagem de Davi. É por isso que o anjo fala: José, meu filho, a responsabilidade é tua. Você faz parte da descendência de Davi. Então isso que está acontecendo aí, você também tem parte nisso. Então, em nome de Jesus, não abandone isso. Não abandone Maria, não abandone aquilo que está acontecendo, porque o que está acontecendo é algo do Espírito Santo. E ele diz: José, não temas, porque o que está sendo gerado dentro de Maria está sendo gerado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, tome cuidado para você não se precipitar e falar coisas que não deve, ou ter atitudes, irmãos, que comprometam a sua vida, o seu destino profético, o seu futuro. Amém? Entenda que as decisões que nós tomamos, elas não afetam apenas as nossas vidas, mas as decisões que nós tomamos afetam a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, os nossos filhos e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, em nome de Jesus, não se precipite, não tenha pressa de responder, não tenha pressa de falar, enquanto você não tiver uma resposta e uma palavra clara de Deus.
Porque senão, irmãos, vai ser apenas impulso da nossa alma. E todas as vezes que a gente segue, irmãos, a nossa alma, no impulso, no grito das emoções, é perigoso, irmãos. Nós podemos comprometer o que o Senhor tem para nós. Então calme, se acalme, pense, medite, pondere, calcule e depois faça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Segunda coisa, irmãos, segundo conselho que nós precisamos fazer quando nós não soubermos o que fazer. Diga comigo, segunda coisa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: segundo conselho, ore. Diga de novo, ore. Oração, irmãos. Antes de querer fazer qualquer coisa, ore. Antes de querer falar com qualquer pessoa, fale com Deus. A oração, ela não pode ser o nosso último recurso. Ela não pode ser a nossa última alternativa. Mas a oração, ela precisa ser a nossa primeira reação. Diante de tudo, diante de todos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Aonde você quer chegar? Que a sua oração chegue primeiro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, não precisa abrir, só anote, para você pegar tudo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos a cada oração que nós fizermos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e de súplicas, com ações de graças, apresente todos os seus pedidos a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuadamente, orem em todo o tempo. Não sabe o que fazer? Não faz nada, irmãos, enquanto você não orar, enquanto você não conversar com Deus. Não procure ninguém enquanto você não conversar com o Senhor. Você vai procurar as pessoas, calma, nós vamos chegar lá. Mas primeiro, irmãos, ore. E muitas vezes a gente fala assim: eu vou tentar tudo. Quando não der certo, aí eu vou orar. Não, irmãos. E aí às vezes a gente só quer orar, irmão, na hora que o negócio está pegando fogo, na hora que o negócio está difícil. Irmão, não queira orar no meio nem no fim, ore no começo. Está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, esse é o nosso primeiro recurso, essa é a nossa primeira saída, oração. Aleluia, glória a Deus. Terceiro conselho, irmãos, está lá em Lucas. Aleluia. Quando você abre, eu vou beber um golinho d'água, irmãos. O Senhor está aqui, queridos. O Espírito Santo está falando conosco, está falando comigo, com você. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Terceiro conselho, irmãos, que nós precisamos. Aqui em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, eu não vou ler o texto todo porque é grande. Mas o texto diz aqui, irmãos, que no mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para o caminho de Emaús. E o texto diz que eles estavam tristes, desanimados, sem saber o que fazer. Porque Jesus havia morrido, muitas mulheres tinham dito que Ele ressuscitou, mas eles não tinham visto ainda. Então eles estavam sem norte, sem destino, sem saber o que fazer. E enquanto eles caminhavam, o próprio Jesus, sem eles saberem, se aproximou deles. E aí o texto diz que a primeira coisa que Jesus fez, irmãos, foi se aproximar deles e perguntar o que estava acontecendo. E aí eles falaram: uai, Jesus, eles não sabiam que era Jesus, né? Mas eles falaram: uai,
Você é o único que está aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus, irmãos, o texto diz que a primeira coisa que Jesus começou a fazer foi contar para eles tudo que estava escrito na palavra a respeito do que tinha que acontecer com Jesus. Então, quando você estiver passando, irmãos, por dificuldades, por problema, terceiro conselho: lembre-se de tudo aquilo que o Senhor já fez, lembre de tudo aquilo que o Senhor já falou, lembre de todas as palavras que Deus já te entregou. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ao se aproximar deles, eles estavam tristes, mas Jesus lembrou eles da palavra. Não sabe o que fazer? Lembra daquilo que Deus já te disse, lembra daquilo que o Senhor já te falou, lembra das promessas de Deus. Sabe aquele seriado, irmãos, que a gente gosta muito? Quando a gente está passando por dificuldade, irmãos, a gente fala: e agora? Quem poderá nos defender? Quem, irmãos? Não é o Chapolin não, irmãos. É Jesus, é o Senhor. Quando você olhar e não ver saída, quando você olhar e não ver resposta, quando você olhar para você mesmo e não tiver força, não tiver ânimo para prosseguir, para fazer, olhe para Jesus. Ele vai nos defender, irmãos. Não é o Chapolin Colorado, é Jesus, irmãos. É a Ele que nós podemos recorrer, é para Ele que nós podemos olhar. Então, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que alimenta a sua fé, traga à memória aquilo que vai te impulsionar para avançar em direção àquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Está passando por dificuldade, irmãos? Está passando por um deserto? Lembra daquilo que o Senhor disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 9: seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você andar. Lembra daquilo que o Senhor disse a Isaías, Isaías 43, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar sobre o fogo, ele não vai te queimar. Aleluia! Lembra daquilo que o salmista disse, irmão? Salmo capítulo 33, versículo 20: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Salmista Davi também diz, Salmo 37, versículo 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigar o pão. Sabe como é que Jesus venceu no deserto, venceu as tentações? Confessando a palavra. Chega na tua casa, irmão, chega diante do teu marido, da tua esposa, chega diante dos seus filhos, chega diante de todas essas adversidades e confessa a palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo hoje coloque essa espada, irmãos, do Espírito nas nossas mãos. A espada do Espírito é a palavra. Então confesse a palavra em nome de Jesus. Não murmure, não reclame, mas confesse a palavra. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus ausente, irmãos. Mas Ele é um Pai presente, que cuida de cada detalhe da minha vida, da sua vida. Então olha para Ele. Confessa a palavra, irmãos. Eu sei que há momentos que é difícil, mas confia na palavra, confia na promessa, confia naquilo que Ele te falou, porque Ele não falha. As palavras de Deus, elas nunca voltam vazias. Nós podemos estar semeando, irmãos, chorando, com lágrimas, mas pode ter certeza que nós vamos colher com júbilos de alegria. Quarto conselho, irmãos, que nós precisamos:
procure ajuda. Mas procure ajuda, não de qualquer um, mas procure ajuda de pessoas certas. Pessoas que você sabe que vão te ajudar, que vão te auxiliar. Pessoas que você sabe que não vão apontar o dedo para a sua cara e dizer, mas vão estender a mão e te ajudar a levantar. Pessoas que muitas vezes vão falar palavras duras, difíceis para nós, mas serão pessoas verdadeiras que vão nos ajudar a levantar e viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 12, versículo 18, a parte B do versículo diz que a língua dos sábios, ela traz cura. Então pare de ouvir, irmãos. Pare de ouvir pessoas que não ouvem Deus. Pare de ouvir pessoas que você sabe que não tem uma palavra de vida, que não tem uma palavra de Deus para a sua vida. Precisamos nos conectar com pessoas certas. Pessoas que quando falam, irmãos, com graça e sabedoria, isso acende a chama nos nossos corações. Logo depois dos discípulos terem se encontrado com Jesus, em Lucas 24, versículo 32, eles dizem, cara, era por isso que enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Tem pessoas que quando falam, irmão, faz nosso coração esfriar. Mas existem pessoas que têm graça e sabedoria de Deus, que quando elas falam, isso acende o nosso coração, isso nos fortalece, isso nos renova. Seja essa pessoa, irmãos, que sempre terá uma palavra de vida e não de morte nos seus lábios, que nunca sai uma palavra torpe de você, da sua boca, mas que todas as vezes que você for abrir os seus lábios, que saiam palavras que vão dar vida, palavras que vão dar direcionamento, palavras que vão curar, que vão restaurar, que vão dar norte, que vão ajudar. Procure ajuda. Nós precisamos dos nossos pastores, nós precisamos dos nossos líderes, mas nós também precisamos dos médicos, nós precisamos dos psicólogos. Deus deu sabedoria a todos eles e nós precisamos de todos eles. Não espiritualize aquilo que é natural. Amém? E não fique naturalizando aquilo que é espiritual, mas entenda em nome de Jesus, nós precisamos de ajuda. E tem pessoas, irmãos, que querem ser mais crentes espirituais do que Jesus. Não, Jaime, eu não preciso não, de ajuda não. Eu consigo sozinho. Não precisa procurar ninguém não. Irmão, estende a tua mão e diz, socorro, eu preciso de ajuda. Mas faça isso para as pessoas corretas, amém? Faça isso para as pessoas que têm maturidade e que você sabe que de verdade vão te ajudar. Porque nós não vamos conseguir vencer sozinhos, irmãos. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer grande, é porque não é grande, irmãos. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Amém? Nós não vamos fazer algo grande para Deus sozinhos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Você está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? Olha aí para as pessoas que estão ao seu redor. Está vendo? Você precisa delas, irmãos. Porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Provérbios 11, versículo 14 diz, sem diretrizes a nação cai. E o que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 18 também, versículo 1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Não é sábio, irmão, se isolar.
Não é sábio dizer, não, eu consigo sozinho. Não, irmão, você não consegue sozinho. Você precisa de ajuda. E às vezes por uma falsa espiritualidade, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, não, ninguém, eu consigo. Não, irmão, você não consegue, você precisa. Eu preciso de Deus e eu preciso de você. Porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir vencer. Aleluia. Glória a Deus. Quinto conselho, irmãos. Confesse. Quando você procurar ajuda, e a essas pessoas que você sabe que tem sabedoria, que tem graça, confesse, irmãos. Jesus se aproximou daqueles discípulos, aqui no capítulo 24, e Jesus perguntou, e aí, o que está acontecendo? E eles falaram, irmãos, está acontecendo isso, isso e isso. Confesse, irmãos. Quanto mais nós escondemos as nossas fragilidades e as nossas limitações, mais vulneráveis nós nos tornamos aos ataques do diabo. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra diz, quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então não esconda, irmãos. Às vezes a gente quer se mostrar forte, sendo que nem na palavra, irmãos, você vê todo o registro de toda a palavra, irmãos. O Senhor fez questão de colocar os erros e os acertos. Jesus não, o Senhor, irmãos, o Espírito Santo não deixou eles tirarem os erros. O Espírito Santo fez questão, pode colocar aí, ó. Por quê? Porque isso era para nos ensinar, irmãos. E muitas vezes nós queremos esconder, irmãos, as nossas fragilidades. Queremos esconder as nossas fraquezas por causa de uma falsa religiosidade. Querer mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Nós somos sim fracos, mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece. Não saia por aí, eu consigo, eu vou conseguir sozinho, porque eu dou conta. Não dá, irmãos. A primeira oportunidade que você tiver, pode ter certeza, irmão, você vai tropeçar, você vai cair sozinho. Então não coloque a sua confiança, irmãos, na força do seu braço, na sua força, no seu jeito. Peça, confesse, irmãos, coloque para fora, traga para a luz. Traga para a luz todas as coisas, porque esse é o caminho da cura, esse é o caminho da libertação e esse é o caminho da restauração. Traga para fora, irmãos, traga para a luz, sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha naquilo que é oculto. Naquilo que está oculto, o diabo ele tem poder, mas na hora que você traz para a luz, ele perde domínio, ele perde força, ele perde autoridade. E aí você e eu conseguimos vencer. Então traga para a luz. Peça ajuda, e em nome de Jesus não terceirize as suas responsabilidades. Busque ajuda, mas entenda que algumas coisas você sabe que é você que precisa fazer, é a sua responsabilidade. Irmãos, na gestão de pessoas existe um termo que se chama locus de controle externo. O que é isso? Tudo que acontece na vida da pessoa, ela terceiriza e diz que é culpa dos outros. Eu não cresço porque é culpa dos outros, eu não faço porque é culpa dos outros. Isso é locus de controle externo. Terceiriza tudo. Não, irmãos, não terceirize a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade em nome de Jesus. Porque somos responsáveis, irmãos, pela nossa vida, por aquilo que fazemos, falamos. Amém? Sexto e penúltimo conselho, irmãos, dessa noite para nós. Está aqui no capítulo 24, versículo 28. Lucas capítulo 24, versículo 28. O texto diz que ao se aproximarem do povoado a qual estavam indo, o povoado de Emaús,
Jesus fez como que ia mais adiante. Versículo 29 diz: mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E no versículo 30, quando estavam à mesa, diga comigo, mesa. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Aleluia. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, irmãos, sexto conselho que nós precisamos, sexto e penúltimo, conselho: busque a mesa de Jesus, porque a mesa do Senhor, irmãos, sempre tem cura. A mesa do Senhor tem pão e vinho, a mesa do Senhor tem sempre descanso, a mesa do Senhor tem sempre direcionamento, tem sempre fortalecimento. Então, em nome de Jesus, não se afaste da mesa do Senhor. O que torna a mesa ser poderosa, não é aquilo que a gente coloca na mesa, irmãos, mas é a presença poderosa de Jesus na mesa, que torna ela poderosa. Existem mesas, irmãos, que não nos edificam, mas existe uma mesa que nos edifica, que nos dá vida, é a mesa onde Jesus está sentado. Então não sabe o que fazer? Busque sentar na mesa com Jesus. Isso fala de relacionamento. Quanto mais nós tivermos relacionamento com o Senhor, queridos, mais direção nós vamos ter. Quando a gente está na mesa, irmão, ceando com Ele, ceando com o Senhor, a gente nunca vai ficar sem direção, porque Ele sempre vai nos guiar, Ele sempre vai nos fortalecer. Por isso, em nome de Jesus, irmãos, não se afaste da mesa, porque a mesa com Jesus é um lugar onde os nossos olhos são abertos, aonde a gente não conseguir enxergar mais, não enxergar solução, não enxergar saída. Quando a gente senta, quando a gente ceia com Jesus, os nossos olhos se abrem. E aquilo que aqueles 2 discípulos não conseguiam enxergar a partir da mesa, eles enxergaram Jesus. Aleluia! Aquilo que eles não conseguiram entender e ver na mesa, tudo mudou. Enquanto nós estivermos na mesa, irmãos, nós não ficaremos sem direção. Busque relacionamento com o Senhor, irmãos. E o último conselho, irmãos, está aqui no versículo 33 do capítulo 24. E nós já vamos encerrar, queridos. A palavra, amém? Porque nós vamos ter um momento da ceia. Amém? Mas nosso último conselho da noite, irmãos, está aqui no capítulo 24, versículo 33. Depois que eles tiveram essa experiência com o Senhor, irmãos, de sentar na mesa, dos olhos se abrirem, deles serem renovados, fortalecidos, o texto diz o seguinte, versículo 33: eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então, o último conselho, irmãos, corrija a rota. Isso fala de arrependimento, irmãos. Eu tenho certeza que depois que eles tiveram essa experiência com Jesus, aqueles pensamentos que eles estavam tendo mudou. Aquela tristeza, aquele desânimo, aquela fraqueza espiritual mudou. Por quê? Porque a mente deles foi renovada. Então, em nome de Jesus, nós temos recebido essa palavra esses dias, irmãos. Arrependimento. Nós precisamos corrigir a nossa rota. E ao se encontrar com Jesus, ao ter os nossos olhos abertos, nós precisamos voltar para o centro da vontade dEle. A vontade de Deus para aqueles 2 discípulos naquele momento não era Emaús, mas era Jerusalém. Então, ao entender, ao ter clareza de tudo que estava acontecendo e entender o que o Senhor queria, imediatamente eles se levantaram e corrigiram a rota.
Isso fala de arrependimento, irmãos. Nós precisamos corrigir a nossa rota e voltar para o centro da vontade de Deus. Voltar para a palavra de Deus, voltar para esse relacionamento. Então, em nome de Jesus, irmãos, volta. Volta hoje, irmãos, para a mesa. Volta hoje para o Senhor. Hoje é a sua oportunidade, hoje é o seu dia. Faça hoje, faça agora, não deixe para amanhã. Volta para Jesus. Volta para a mesa. Volta para esse relacionamento com o Senhor. Volta para tudo aquilo que o Senhor sabe que você crê que Ele tem para você, irmãos. Eu quero dizer que o Senhor não desistiu de você, o Senhor não desistiu da sua casa, o Senhor não desistiu dos seus filhos, o Senhor não desistiu de você. Tudo aquilo que Ele tem para mim e para você continua vivo, continua real, disponível para nós acessarmos. Por isso, em nome de Jesus, hoje, corrija a sua rota e volte para o Senhor. Guarde, queridos, essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?